Oi, gente, bom dia. Bom dia, flores do dia. Deixa eu subir mais meu. Sejam bem-vindas a mais uma live. Oi, Deise, bom dia, Rose, Silvana. Como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui. Sejam bem-vindas para mais uma live. Uma live abençoadora. Hoje a gente vai falar sobre uma mente duvidosa. Uma mente duvidosa. Sabe a pulguinha atrás da orelha? Mente duvidosa. Eu esqueci até de publicar, né, o nome da live. Então vamos mandar um aviãozinho convidando mais pessoas para a nossa live? Vamos falar hoje sobre uma mente duvidosa, sabe? Que ela... Tem pessoas até que têm bastante dificuldade de tomar decisão porque tá sempre com a dúvida atrás da orelha. É aquela pessoa que ela já tá tão cansada de se frustrar que ela tá sempre duvidando de que algo bom possa acontecer. E aí a dúvida, ela anda em parceria com a descrença. Tô me lembrando aqui de tanta coisa que eu falei ontem sobre dúvida. E a dúvida, ela vem sempre em forma de pensamento. Por isso que é muito importante a gente pensar sobre o que tá pensando, né? A gente tem falado aqui nas nossas lives como Satanás, ele guerreia na nossa mente. E a dúvida, ela... Quando a gente tá em dúvida, a gente tá diante de dois caminhos, né? Diante de duas possibilidades. E aí a gente entra numa guerra entre esperança e medo. E aí a gente fica naquela guerra. Tô esperançosa ou tô cheia de medo? Porque tem dois caminhos. Esses dois caminhos vão apontar para... Um vai dar num resultado e o outro vai dar em outro. Então a dúvida, de fato, ela traz bastante incômodo. É pra vocês assim também? Digam aí. Vocês têm uma mente duvidosa ou não? A dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca na gente, sabia? Eita, Sil, que legal! Que legal, parabéns! Ter conseguido correr aí hoje, que coisa boa! Mente duvidosa, né? Todo mundo tem, né? Uma mente duvidosa. Mas o problema é o excesso de dúvida que às vezes nos paralisa, né? E aí eu sempre tenho tanta dúvida sobre tudo que eu acabo não escolhendo nada. Eu não decido sobre absolutamente nada. E isso é perigoso. Então, vamos falar justamente sobre isso. A dúvida não é algo que vem do coração de Deus. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 3? Ela diz que Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular nossa fé colocando dúvida. Olha que louco. O que a dúvida faz? A dúvida, ela desfaz o que Deus está dizendo. A dúvida desfaz. Vamos ler o que diz em Romanos? Romanos 12, versículo 3. É isso? Deixa eu olhar aqui. Romanos 12, versículo 3 fala assim, ó. Poxa, tô em Coríntios. Pera aí, gente, que Romanos sumiu da minha Bíblia agora. Cadê você, amado? Romanos 12, versículo 3 fala assim, ó.
por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Deus coloca uma porção de fé na gente. Deus coloca, cada um tem uma porção de fé. E quanto mais a gente busca fé através da palavra de Deus, mais a gente se enche. Mas o que é que Satanás faz para arrancar essa semente de fé que Deus coloca no nosso coração? Ele lança a dúvida. Ele lança a dúvida. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo ele tenta anular a nossa fé atacando-nos com a dúvida. E aí Deus coloca algo no meu coração e eu me encho de alegria e eu me encho de agora vai, agora, é isso. Eu me encho de certeza. E aí, de repente, vem uma flechinha assim, ó, piu, na mente e tu, eita, mas será? Será que vai dar certo? Mas será que é assim mesmo? E a dúvida vem para desfazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí, quando a gente fica em dúvida, a gente fica, começa a vir a insegurança, começa a vir o medo, e a gente começa a desacreditar no nosso próprio potencial. E aí tudo começa a desandar. É assim ou não é? Foi assim com Adão e Eva no jardim. Lembra que eles tinham tudo. Eles podiam todas as coisas. Eles tinham acesso a absolutamente tudo. E aí Deus deu uma ordem, ele só disse assim, ó, aquela árvore é a única que vocês não podem comer. De tudo, vocês dominam sobre todas as coisas, tá tudo aqui, ó, subjuguem sobre isso. Mas aquela árvore, aquela não. E aí, o que é que Satanás faz? Ele vai lá e lança uma duvidazinha, ó, piu, na cabecinha de Eva. A dúvida coloca em xeque aquilo que Deus ordenou na nossa vida, que vai nos abençoar. Aqui, ó o que diz lá em Gênesis 3. Quando a cobra estava falando, né? A cobra estava falando com Eva. E aí, a cobra era o animal mais astuto, mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ele perguntou à mulher. E a cobra perguntou à mulher. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ó, lançou uma dúvida. É verdade que Deus disse que é para vocês não comer nenhuma fruta? E aí a mulher disse, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então, essa era a ordem de Deus. E ela tinha fé, ela sabia que se ela comesse daquela fruta, ela ia morrer. Mas a cobra afirmou, ó, lá vem a dúvida. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gerou a dúvida. E aí, na mesma hora, Eva pensou. Olha o que diz o versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as frutas eram boas de comer. E ela pensou, é verdade, como seria bom ter entendimento? Como seria interessante se talvez eu pudesse ter o entendimento do bem e do mal. A cobra, ela veio para colocar dúvida naquela ordem que Deus tinha colocado já como premissa para Adão e Eva. Então a dúvida, ela nunca vai vir da parte de Deus. Deus, ele é reto. Deus, ele sabe, o caráter dele não tem sombra de variação. Ele não tá achando uma coisa hoje e outra amanhã. Ele não tá feliz hoje e triste amanhã.
Não tem. Deus, ele é constante. Então, ele deu uma ordem, está determinado. Ele colocou uma fé no seu coração, está determinado. O que é que altera é a gente que é instável. E a dúvida que Satanás lança lá na nossa mente e a gente acolhe do mesmo jeito que Eva fez. E na hora que Eva ficou com a dúvida, que veio aquele... Deus, é mesmo, será que Deus não quer só que eu seja alguém importante? Deus não quer que eu seja como ele? Quando Satanás lança essa dúvida, a fé vai embora. A nossa confiança vai embora. Então, muitas vezes, a gente tem algo certo ali na nossa vida, algo que a gente sabe que é para fazer, mas a gente fica em dúvida. Não sei se faço isso, não sei se faço aquilo. A gente fica naquele mar de instabilidade porque os nossos olhos já saíram do Senhor. E Satanás já colocou a dúvida, já botou a pulguinha atrás da orelha. Já te fez questionar, já tá fazendo duvidar a tua fé. Mas será que é verdade? Tu acha que Deus tá te cuidando mesmo? Será que Deus existe? Será que é para tu fazer isso? Sabe qual é o parâmetro das coisas de Deus, que Deus usa pra gente saber quando aquilo vem da parte de Deus ou não? Qual é o parâmetro que vocês acham que a gente utiliza, que a gente deve sentir pra saber se aquilo que a gente tá vivendo vem da parte de Deus ou não? Escrevam aqui pra eu saber. Qual é o parâmetro que Deus usa? Sabe me dizer ou não? Chutem aqui o que vocês acham. Ah, Bruna, eu acho que é quando para tomar uma decisão que vem da parte de Deus, a pessoa sente tal coisa. Yes, Claudinha! Bingo, acertou de primeira. Paz. A paz. As coisas de Deus, ela não traz confusão. Se aquilo que você tem para decidir tá te trazendo confusão, não vai funcionar. As coisas de Deus, elas geram paz. Elas não trazem confusão. Elas não te deixam em dúvida. Tu sabe exatamente o que é para ser feito. Tu sabe. Aquilo vibra. A dúvida, ela não vem do céu. A dúvida, ela vem em forma de pensamento que está em oposição à palavra de Deus. Então, veja bem, a dúvida sempre vai vir como algo diferente daquilo que Deus está te dizendo, daquilo que Deus está te conduzindo. Então, quando vocês ficarem em dúvida, a primeira coisa é pensa. Pensa aí. Essa dúvida, ela vem da parte de Deus. O que é que, diante da palavra de Deus, qual é a melhor decisão para eu tomar na minha vida? De acordo com a vontade de Deus. Porque a dúvida, ela vai contra a vontade. Lembra? A dúvida, ela vai questionar o princípio que vem da parte de Deus. Por isso que é tão importante que a gente conheça a palavra de Deus. Porque às vezes a gente precisa tomar uma decisão, a gente quer saber qual é a vontade de Deus, mas a gente não conhece a palavra. E aí, sem conhecer a palavra de Deus, eu fico naquilo. Vou para que lado? Qual é a decisão que eu tomo? Aquela ou aquela? Será que Deus quer que eu faça isso ou que eu faça outra coisa? A gente não sabe. Porque a gente não conhece Deus. A gente não conhece o caráter dele. A gente não conhece a palavra dele. E aí a gente fica orando. Senhor, me dá uma resposta. Deus, por favor, toma a decisão. Senhor, escolhe aqui por mim. E Deus está te dizendo assim, abre a Bíblia. Abre a Bíblia, conheça o meu caráter. Conheça os meus princípios. Conheça os meus valores e você vai saber a decisão que você deve tomar. Caráter, princípio, valor. Isso que eu preciso saber. E aí, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, fica mais fácil a gente sair da dúvida. Que ele não brinca de ficar de enigma. Deus é Deus, Deus é Pai.
Só que às vezes a resposta que você está procurando para sair desse lugar de dúvida está escancarado aí na tua frente. Mas os teus olhos não conseguem enxergar porque tu não está conectado com o Criador. Às vezes a resposta que tu quer está bem na tua frente, mas tu não consegue ouvir, tu não consegue enxergar, porque tu não está conectada com a palavra. E aí tu nem sabe qual é o Deus que tu serve, tu nem conhece qual seria a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece alguém e essa pessoa vem e diz assim, ó: ah, eu sei que se fulaninha tivesse aqui, eu conheço bem ela. Ela diria assim, ela escolheria por isso. Se meu marido tivesse aqui, eu tenho certeza que ele diria tal coisa. Por quê? Porque eu conheço. Quando eu vou num restaurante, eu chego e eu olho as comidas, eu já sei exatamente qual é o prato que Diego, meu marido, vai pedir. Quando eu chego no restaurante, que eu olho o que é servido, eu já sei. Ah, isso daqui, ó, Diego vai querer exatamente isso. Ele vai pedir isso. Ó, eu até às vezes brinco com a minha irmã. Quer ver que ele vai falar tal coisa pro garçom? Porque eu conheço Diego, meu marido. Eu conheço exatamente ele. Eu sei as escolhas dele, o gosto dele. Então, quando a gente chega num restaurante, eu sei exatamente o que ele vai querer, o que ele vai pedir, como que ele vai falar com o garçom. Eu sei. Então, mesmo que Diego não fosse ao restaurante e ele me dissesse, Bruna, traz uma comida pra mim pra casa, eu ia saber exatamente o que levar, porque eu conheço o Diego. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma escolha. E eu quero que Deus me responda. E aí eu não sei o que é que Deus me diria naquela hora, porque eu não conheço Deus. Meu Deus, o que será que Jesus me diria agora? Qual escolha será que Jesus me diria para tomar agora? E eu não sei o que é que Jesus me diria, porque eu não conheço ele. Eu não conheço o caráter dele. Eu não sei o jeito dele. Eu não sei como que ele se comunica comigo. Mas eu quero a resposta dele. Faz sentido para vocês? Me digam aqui se isso faz sentido. Escrevam aqui. Vocês falem comigo, tá? E lembrem de dar coraçãozinho nessa live para o Instagram ver que o conteúdo é relevante e ele compartilha com mais pessoas, tá? Façam isso em nome de Jesus. Que a gente abençoa mais pessoas. Se isso tá sendo abençoador para você, pode ser abençoador para outra pessoa. É verdade? Não é verdade? A gente quer a resposta de Deus, mas a gente muitas vezes não conhece o cara que a gente está pedindo resposta, a gente não conhece. E aí se tu chegar lá no restaurante, o que será que Jesus gostaria de comer? Não sei. Eu tenho que ligar, eu tenho que perguntar, porque eu não sei exatamente o que é que ele gostaria. Não sei. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente pode reconhecer quando o diabo tá mentindo pra gente. Então, se a gente conhece a palavra, a gente vai saber quando a dúvida tá vindo para querer mexer com a nossa estrutura. O problema é que muitas vezes Satanás está colocando mentira na nossa mente e a gente não tá sabendo para que lado ir, porque a gente não conhece a palavra de Deus, que a gente não tá conhecendo o caráter de Deus. E aí vocês podem me perguntar assim, ó, Bru, então tu tá me dizendo que Eva não conhecia Deus, e olha que Eva caminhava, né? Na verdade, a Bíblia fala que Adão passeava, né? Que Deus passeava com Adão. Mas Eva sabia quem era o Senhor, ela conhecia Deus. Mas tanto será que Eva se empenhou em conhecer Deus e o caráter dele? Tanto. Às vezes a gente até anda com Deus, a gente conhece ele. Assim, a gente sabe quem ele é, mas a gente não o conhece verdadeiramente. E aí, quando alguém vem e lança uma dúvida sobre ele, tu até cai. Mas será mesmo? Será? Porque tu não conhece essa pessoa. Eu não coloco a minha mão no fogo porque eu não conheço, não é verdade? Então, tenha certeza de que Satanás, ele vai contar mentiras
para roubar o que Jesus pagou pra gente. Ele vai contar mentiras para desfazer as mentiras. Ele vai te contar mentiras para desfazer o que Jesus fez na cruz. Ele vai. Inevitavelmente, ele vai contar mentiras. Então, gente, quando a gente entra nesse processo de dúvida, a gente também tem uma tendência a desobedecer a Deus, não é verdade? Quando a gente entra no processo de dúvida, às vezes a gente pode desobedecer, porque a gente não vai estar ouvindo. E eu vou contar uma história pra vocês de desobediência que eu fiz, tá? E eu não gosto dessa história porque eu me arrependo tanto de ter desobedecido. Mas hoje eu conto porque para que ninguém repita o que eu fiz. E para eu mesma não repetir o que eu fiz. Quando a Maitê era pequenininha, ela tinha uns 3 aninhos, eu ainda não tinha ganhado o Benício. E aí sabe o que aconteceu? Eu queria muito, eu tava sem trabalhar, eu ainda não tinha concluído o meu curso de psicologia. Que ano foi isso? Acho que 2010. Não, desculpa, 2016. E aí eu quis abrir um empreendimento, tá? Eu quis abrir um negócio pra mim. Porque eu queria trabalhar, eu não queria só ficar em casa, eu queria me movimentar. E aí eu fui abrir um comércio pra mim, uma esmalteria. Eu tinha lá muitas manicures, eu tinha um monte de coisa, era bem linda a minha esmalteria, o nome dela era Chic Chic Boom. E ela era linda, até ontem eu tava olhando fotos dela. E aí quando eu fui abrir esse negócio, veja bem, e ó, crente véia, macaca, mas olha como a gente, ser humano, dá cabeçada. Quando eu fui abrir meu negócio, eu fui orar, eu fui falar com Deus. E eu fui perguntar a ele o que ele achava de eu abrir esse negócio. E toda vez que eu orava, eu sentia uma angústia. E eu sabia que tinha alguma coisa que Deus não estava aprovando naquele empreendimento. Mas eu queria. Mas eu queria muito. Gente, o desejo do meu coração era: eu quero abrir esse negócio, eu quero abrir esse negócio. Eu quero muito abrir esse negócio. E aí, quando eu ia orar, eu sentia angústia. Quando eu ia orar, alguma coisa dava errado, sabe? Tipo... eu sentia que a minha resposta era não. Mas eu queria. Eu, Bruna. Então eu dava um jeito de entender que Deus estava me dizendo sim. Deus estava me dizendo não. Não é momento de abrir negócio. Bruna, não abre essa loja. Bruna, por favor, não inventa moda agora. Eu imagino que Deus estava me dizendo isso. Por favor, não é hora da gente inventar moda. Mas o que eu fiz? Eu queria. Então, eu sabia que Deus estava me dizendo não. Mas eu insistia no sim. E eu fui indo. Eu fui comprando material, eu fui olhando ponto para alugar e tudo enrolado, gente, tudo enrolado. Não dava certo direito, o ponto não abria, sabe? Eu não conseguia bater o martelo do aluguel. Aí daqui a pouco eu ia comprar coisa, dava errado o meu pedido, eu ia comprar os esmaltes, alicate, tudo que eu ia comprar sempre empacava. Era horrível. E eu sabia que Deus estava me dizendo assim, ó, não é pra você fazer isso. Não é isso que eu tenho pra você. E ainda assim, eu ia. Eu pensava, não, mas eu acho que Deus vai mudar de ideia. Uma hora ele vai entender que isso é legal. Uma hora ele vai entender e ele vai me abençoar. E aí eu continuei. E Deus me dizendo, não. Quando eu ia orar, era não. Aí eu pensava assim, eu vou abrir a Bíblia numa palavra e vai ser a resposta. Vai que Deus muda. Eu procurava de todos os jeitos, um jeito de Deus me dizer sim. E ele só me dizia não. E aí o que aconteceu, minha gente? Eu abri a palavra de Deus e vinha assim, era tipo um versículo. Não pode tal coisa. Tipo, era visível que a resposta de Deus era não. Mas eu resolvi desobedecer. Eu escolhi desobedecer.
Porque eu queria muito. Pra mim aquela era o plano ideal, pra mim aquilo era o que ia acontecer de certo. E eu fui. E eu criei o meu negócio. Eu montei, gente, uma esmalteria. Eu tinha 9 manicures, às vezes 12 manicures dentro da minha esmalteria. Ela era na beira-mar. Ela era a coisa mais linda do mundo. No dia da inauguração, olha o que aconteceu. No dia da inauguração, Maitezinha estava dormindo comigo na minha cama. E na hora da inauguração, no dia da inauguração, que eu abri meus olhos, eu falei, Deus, hoje é o dia da inauguração, muito obrigada. Sabe o que aconteceu? Maitê sentou na cama, às 6 da manhã, ela estava dormindo, ela sentou e ela vomitou em cima de toda a minha cama. E naquela hora, eu senti o Espírito Santo me dizendo, esse vômito aí sou eu. Eu tô vomitando esse dia, eu estou vomitando a sua desobediência. Maitê tava boazinha. Ela tava maravilhosa. Ela vomitou a minha cama inteira, o meu quarto inteiro. E eu sabia que aquele vômito era um vômito espiritual. Resumindo, eu não fui na inauguração daquela loja, da minha própria loja, no dia da... Oxente. No dia da inauguração eu não fui. Eu não estava no dia da inauguração da minha loja. Vocês acreditam? Porque eu passei o dia com Maitê. Gente, foi um caos. Porque Maitê começou a vomitar. Quando eu fui pegar o remédio para parar vômito, tinha acabado. Eu liguei para minha sogra, pedi para minha sogra ir buscar um remédio na farmácia. Eu dei pra ela a caixinha do remédio e falei, traz outro desse aqui pra mim, que era o Bromoprida. A minha sogra foi, isso 7 da manhã, aquela correria. Quando ela voltou, eu alucinada, eu só peguei o remédio e dei pra Maitê. Quando passou uns minutinhos, eu comecei a achar Maitê estranha. Quando eu peguei a caixinha do remédio que a minha sogra trouxe, a farmacêutica tinha dado o remédio errado para minha sogra. E no meu desespero, eu não tinha visto que era o remédio errado. Porque era a mesma caixinha, tudo igual. Só que a mulher entregou para minha sogra brometo de alguma coisa. E era para ela ter trazido bromoprida. Brometo de não sei o que é para inalar. E eu dei 15 gotas para Maitê tomar. E aí a Maitê começou a ficar meio pálida, meio mal. A minha sogra pegou o meu carro, saiu alucinada pra farmácia, pra reclamar lá com a farmacêutica, gritar alucinada, um estresse. Só que no desespero ela saiu com o meu carro. Eu fiquei sem carro pra sair com a Maitê, passando mal. Tive que ligar pra um amigo meu. Tá com fogos de artifício aqui, gente. Tive que ligar para um amigo meu, 7 da manhã, socorrer a gente. Ele veio desesperado, cantando assim, ó, cavalinho de pau, dando cavalinho de pau, para me levar para o hospital. Porque eu não sabia o que aquele remédio ia causar em Maitê. Resumindo, no dia da inauguração, eu passei o dia no hospital com Maitezinha. Ela vomitou, dei a medicação errada. Tudo deu errado. E naquele dia, minha maior tristeza era comigo mesma. Eu lembro que eu pensava, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu insisti em algo que Deus não tá comigo? Porque às vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. A gente quer que a nossa vontade seja feita. E a gente se submete a desobedecer para que a nossa vontade seja feita. Para que a nossa vontade seja feita. E sabe qual é o resultado? Lascação. Deus, ainda em toda a misericórdia dele, ele não me deixou tomar um tufo com aquele empreendimento, sabe? Todo mês a loja se pagava, mas ela não prosperava. Todos os meses, se eu gastava X, meu custo na loja era X reais, eu cobria X reais. Mas eu não ganhava dinheiro. Eu não prosperava. Aquilo não avançava.
Eu só ficava empatado no 0-0. E eu dizia, meu Deus, a minha loja, gente, assim, ó, era cheio. A agenda era lotada porque ela era bonita, ela era na beira-mar, era tudo maravilhoso. Mas ela não prosperava, ela não avançava. E toda vez que eu orava, Deus dizia, não era isso que eu tenho pra você. Tu até quis fazer isso. E a graça de Deus fez com que eu não tomasse um tufo gigante, que aquilo não lascasse com a minha vida. E eu fiquei ali durante acho que 2 ou 3 anos ali, ó, na luta. 0-0. E eu pensava, o que é que tá de errado? E aí toda vez que eu orava, Deus dizia, a teimosia, a desobediência, ela não prospera. Ela não avança. Não é isso que eu tenho pra você, Bruna, esmaltar unhas. Eu tenho pra você cuidar de vidas. Mas são as nossas escolhas, sabia? São as nossas escolhas. E sabe por que é que eu abri a esmalteria e eu não terminava meu curso de psicologia? O curso de psicologia era o que ardia no meu coração, porque eu tinha travado ele. Eu sabia que era para eu voltar a estudar. Mas o que a gente está falando sobre uma mente duvidosa? Sabe qual foi a dúvida que Satanás lançou na minha cabeça? Você já tá velha. Será que tu já não tá velha para concluir teu curso? Tu já tem filho agora? Não. Bruna, até que tu se forme, tu não vai ter pacientes. Ninguém vai te dar crédito. Era isso que eu acreditava. O que Deus tinha pra mim era estar aqui com vocês, como hoje eu tô. Mas a dúvida que Satanás lançou na minha cabeça foi de que eu já tava velha, que já não era mais pra eu estudar, que era pra eu abandonar tudo, que era só pra eu inventar outras coisas, que não aquilo que o Criador tinha determinado pra mim. Que era cuidar de pessoas, que era cuidar de vidas, que era ajudar as pessoas a sair das crises de ansiedade. A dúvida que Satanás colocou na minha mente fez com que eu desobedecesse. Por isso que a dúvida, ela gera descrença. A dúvida faz a gente desacreditar na gente mesma. A dúvida nos leva para esse lugar de desobediência. Porque eu comecei a acreditar nas mentiras de Satanás. Ele começou a dizer, Bruna, tu já tá velha, já passou teu tempo, tu vai se formar? Meu Deus, tu vai se formar com 30 e poucos anos, até que tu se forme, e que tu tenha pacientes, e que tu tenha clientes, e que tu faça alguma coisa, tu não... Ixi, Maria, tu não vai prosperar nunca, tu vai ser uma psicóloga frustrada. Eu juro, gente, que era isso que passava na minha cabeça, e eu pensava, é verdade, não vai dar certo. Só que quando eu orava, queimava dentro de mim, estuda. E eu pensava, não, é melhor eu abrir uma esmalteria, é melhor eu fazer tal coisa, é melhor eu plantar bananeira, é melhor eu faço 1000 coisas, menos aquilo que Deus queimava dentro de mim. Porque a dúvida que Satanás lançou no meu coração me fazia desacreditar que daria certo. Quando eu vendi a minha esmalteria, eu engravidei de Benício. E aí, quando eu engravidei de Benício, logo em seguida, Diego foi transferido para Natal. E aí, eu falei, não, então acho que agora, né, vamos embora. Vendi a esmalteria. E aí, fiquei de novo naquele limbo. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E dentro de mim sempre vibrando, estuda. E eu pensava, não, já tô velha. Não, meu tempo já passou. Não, ninguém vai me dar crédito. E aquilo gritando dentro de mim. Até que um dia eu falei, já que eu tô aqui em Natal, sem nada pra fazer, né? Tava cuidando das crianças e tal. Mas eu tinha tempo, eu poderia estudar. Eu pensei, acho que eu vou estudar. Mas naquela insegurança, porque a dúvida gritando aqui, ó. Vai investir nisso mesmo? Aí eu fui estudar. E aí, quando eu estudei, eu chegava na faculdade, gente,
O Espírito Santo é testemunha do que eu tô falando, é verdade. Eu chegava na faculdade, gente, era uma alegria dentro de mim. Era assim, ó, eu sugava o professor, o ar que ele respirava, eu tava assim, ó, a minha cabeça era ativada no 220. Eu estudava que eu era um furacão. Eu não perdia uma aula, eu estudava, eu lia livros, eu queria engolir aquilo, eu tinha uma fome, uma fome de estudar desesperadora. Que era assim, tipo, aquilo me dava uma energia, me dava uma alegria, me dava um gás que ninguém entendia. Eu dizia, gente, eu chego na faculdade, meu coração acelera de entusiasmo, eu sei que é pra eu estar aqui, eu só dizia isso. Eu sei que é pra eu estar aqui, eu tenho certeza que é pra eu estar aqui. Eu comecei a estudar, e eu pensei, eu acho que eu posso compartilhar isso que eu tô estudando na internet. E eu comecei a compartilhar o que eu tava estudando, e eu comecei a gravar vídeos, e eu comecei a me expor, Vocês lembram qual foi a dúvida que Satanás colocou na minha cabeça? Lembra que eu disse? Bruna, você já tá velha. Até que você se forme, que você consiga pacientes, você vai ser uma psicóloga frustrada, ninguém vai querer consulta contigo, tu já vai estar muito velha. A galera vai querer se consultar com essas psicólogas novinhas e tal. Era isso que passava na minha cabeça. Sabe o que aconteceu quando eu me formei? Antes de eu me formar, eu tinha lista de espera de paciente me esperando. Olha as mentiras de Satanás. Gente, eu fico louca toda vez que eu penso nisso, mas eu agradeço a fidelidade de Deus. Gente, ele dizia pra mim que ia dar tudo errado. E eu acreditei, e eu desobedeci inúmeras vezes. Eu criei outras estratégias, eu criei outros caminhos, porque eu acreditava na mentira que ele colocou através de uma dúvida. Que ele colocou na minha cabeça. De uma mentira. Porque ele queria me tirar daquilo que Deus me chamou para fazer, que é ajudar pessoas a sair do cativeiro da ansiedade, pessoas a serem curadas, pessoas a serem tratadas. E eu acreditei naquilo. E quando eu me formei, eu tinha lista de espera. Eu tinha uma lista de espera de pessoas para eu atender. As pessoas vinham me procurar, Bruna, tu já tá fazendo atendimento? E eu dizia, não, porque eu ainda não tenho CRP. Bruna, tu já pode atender? Eu dizia, não, eu não tenho CRP. Pois as pessoas diziam, anota meu número e meu telefone. Quando tu tiver com o CRP na mão, eu quero agendar uma consulta. E começou a gente assim, Bruna, eu quero entrar na lista. Bruna, coloca meu nome na espera. E eu vou me formar com pacientes já? Tem pessoas que querem ser atendidas por mim? Agora? Já? Quando eu peguei meu CRP, eu tinha uma lista de pessoas me esperando. Porque elas queriam ser atendidas por mim. Tudo diferente do que Satanás colocou na minha cabeça. E por causa da dúvida que ele colocou na minha cabeça, olha o trajeto louco que eu fiz na minha vida, olha as cabeçadas que eu tive que dar na minha vida, olha as frustrações que eu causei para Deus e as frustrações que eu causei para mim mesma, por causa da mente duvidosa. E eu falo isso, gente, porque a gente é ser humano. E a gente vai dar cabeçada e a gente vai errar. O negócio é a gente se dar conta de que errou e fazer o caminho de volta sem vergonha. Sem ter vergonha de fazer o caminho de volta. A mente duvidosa. A mente descrente. É isso que Satanás faz. Quando ele coloca dúvida, ele desvirtua a gente por um outro caminho completamente o oposto daquilo que Deus sonhou para mim e para você. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos dá uma porção de fé. E eu sabia, porque desde a minha adolescência, gente, eu sonho em ser psicóloga. Eu era psicóloga dos meus amigos a vida toda. E eu lembro que eu era jovem, bem jovem. E meus amigos já diziam, chegou a psicóloga da turma. Todo mundo sempre me procurava para conversar, para ouvir um conselho. Sempre. Fui ficando adolescente e continuou. Eu fui crescendo, foi aumentando. Isso já era algo que estava determinado no meu coração. Já era algo que Deus estava trabalhando na minha identidade.
Mas os percalços para eu chegar naquilo que Deus queria começaram a acontecer. Eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Na minha cidade não tinha, né, no interior, lá no Rio Grande do Sul, não tinha uma universidade federal. Meu pai faleceu, eu tive que ajudar financeiramente na minha casa, até comecei a trabalhar muito cedo. Um monte de coisas foram acontecendo para eu não chegar naquele lugar que Deus queria que eu chegasse. Mas no tempo certo, ele me colocou na posição que ele sonhou para mim. E hoje eu tô aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é o meu lugar. Hoje eu não tenho dúvida. E depois de toda essa teimosia, depois de eu ter dado todos esses capotes que eu contei aqui pra vocês, né? De desobediência, de dúvida, de tentar... Eu tava tentando fazer o certo, mas da maneira errada. Depois de todos esses capotes, eu aprendi. Independente. O desejo do meu coração, ele vai me enganar muitas vezes. Muitas vezes ele vai me tirar daquilo que de fato Deus quer que eu faça. Deus quer que eu faça. E aquilo que Deus quer que você faça, talvez aí no seu coração tu pense, eu não dou conta disso. A dúvida? Não, Bruna, isso que eu sempre sonhei em fazer é muito grande para mim. Isso é a dúvida que Satanás coloca no teu coração para tu não chegar naquele lugar que Deus queima aí dentro de você. Tem algum sonho? Que você tem algum sonho de fazer algo, de executar algo, mas que você não executa porque fica com medo, porque a dúvida vem e te tira desse lugar? Me digam aí. Tem algum sonho? Eu tinha, que era estudar. Era fazer psicologia. Toda vez que eu pensava nisso, eu pensava, não, ser uma boa psicóloga, isso não é pra mim. Ser alguém influente, não, isso não é pra mim. Eu acho que eu não dou conta, eu quero, mas eu acho que não vai dar certo. Tem algum sonho que vocês estão protelando há muito tempo? Que vocês estão empurrando com a barriga há muito tempo porque acha que não vai dar certo, porque ninguém vai te apoiar, porque isso é loucura da tua cabeça, é um desejo de quando eu era adolescente, isso é besteira. Tem ou não? Escrevam aqui pra mim. Ó, a Dani, tenho. E por que não faz, Dani? O que é que falta pra você executar esse sonho? É isso que arde aqui dentro do teu peito. O que falta? Qual é a dúvida que gera na tua mente que não te deixa alcançar isso que tu quer? Escrevam aqui pra mim, pra eu saber. Kelly, tem um sonho. Tá vendo como tem? E por que é que a gente não executa? Medo. O medo, a dúvida gera medo. Ó, quando a gente tá diante de uma circunstância, a gente tá entre a esperança e o medo. A gente vai ficar aqui, ó, guerreando. Medo. O medo e as possibilidades de dar errado. E se der tudo certo? Já pensou? Eu tinha esse mesmo medo. Eu tinha esse mesmo medo. E se der certo? E se esse sonho estiver alinhado com a vontade de Deus? Por que não? Satanás, ele é perito em destruir sonhos. Satanás, ele é perito em amassar, assim, ó, destruir aquilo que Deus coloca no teu coração como algo para você executar, para fazer. Você tem um dom, você tem um propósito, você tem um chamado, você tem talentos que são específicos da parte do Criador para você. E Ele quer fazer com que você frutifique, que você prospere nisso. Só que Satanás vem e coloca uma pintinha de dúvida aqui, ó. Ele sugere uma dúvida. Que nem ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Ele botou uma dúvida lá na cabecinha de Eva. E aí a gente retrocede. E a gente fala, será? Não. Será que é pra eu fazer isso mesmo? Não, mas e vai que dá errado. Mas e quando colocou a dúvida, o nosso coração se enche de medo. E aí a gente fica entre medo e esperança. E geralmente a gente dá mais voz pro medo. E aí a gente vai paralisando, a gente vai travando esse sonho, a gente vai ficando mais retraída.
E aí tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus almejou para te levar num lugar alto, para fazer com que o projeto que Deus desenhou para tua vida esteja nesse lugar, a gente vai paralisando. A gente vai ficando num lugar mais estagnado, por puro medo, porque Satanás lançou uma semente de dúvida no teu pensamento, no teu coração, e você está deixando de executar a vontade de Deus por uma seta do mal. Pode acontecer. Aconteceu comigo. Vai estudar. Vou nada. Já tô muito velha para isso. Bruna, vai estudar. Estuda. Não, já tô velha, já não é mais meu tempo. Já passou. Meu time já passou. Já perdi o tempo. O mundo quer a galeria jovem. As mentiras que Satanás lançou na minha mente. Para eu não estar aonde eu estou. Mas graças a Deus que um dia eu me dei conta e fiz o caminho de volta. É possível fazer o caminho de volta para conseguir chegar naquele lugar que Deus sonhou para você. Deixa eu ler o que vocês escreveram. Ayla, tô indo ver o resultado de um exame hoje e Satanás tá querendo implantar mesmo insegurança e medo. Ele é perito em fazer isso. Claudinha, eu não sei ainda meu propósito, estou pedindo a Deus para me revelar. Mas mesmo assim, Satanás tenta me confundir, só que agora sei me defender das astúcias dele. Sei que Deus vai me revelar no tempo dele. É verdade, Daisy. Que bom. Que bom que eu fiz o caminho de volta. É isso que a gente tem que fazer. Porque quem disse que eu tô velha para alguma coisa? Quem disse que o tempo não é para ser agora? O tempo é agora. Não tem esse negócio, meu tempo já passou, eu já tô muito velha para isso. Mentira! A vida é hoje. O tempo é agora. Que isso? Quem determina tem que ser o nosso Deus. E eu falo isso com propriedade de quem desviou várias vezes daquilo que Deus queria para minha própria vida. Então a dúvida, ela vai gerar descrença. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Então a fé é o que vai nos ajudar, é acreditar no processo. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazer. Olha, quando Deus coloca um desejo no coração, Ele vai te dar fé para acreditar que tu consegue fazer aquilo. Quem vai tentar roubar essa semente é Satanás. Ele vai tentar roubar essa semente para você achar que você não dá conta de fazer. Para achar que o teu tempo já foi, já era. Satanás sabe quão perigoso seremos com um coração cheio de fé. Quando a gente tá com o coração cheio de fé, quando a gente tá confiante em nós mesmos, em quem a gente é, ele sabe que a gente se torna um ser perigoso, porque a gente avança. Então, naturalmente, ele vai nos atacar com dúvida. Ele vai nos atacar com descrença, pra gente ficar sensível, pra gente ficar instável e começar, será que eu consigo mesmo? Será que isso é pra mim? Será que isso dá certo? Será que eu prosperaria nisso? Será mesmo que Deus vai estar comigo nesse negócio? Lembra que eu comecei essa live dizendo que as coisas de Deus, elas produzem paz. Mas é uma escolha da gente fazer coisas que não geram paz e mesmo assim a gente fazer. Lembra que eu abri uma esmalteria não tendo paz em nada. Mas eu escolhi. Eu escolhi. E tem gente que me diz, tu não tem vergonha de contar isso? Não. Satanás quer que eu tenha vergonha para eu deixar de abençoar alguém com essa história. Que os meus fracassos é para ajudar alguém a não chegar nesse lugar. Os meus fracassos, as minhas dores hoje, elas saem cura. Das minhas dores sai poder. Quem quer que a gente se sinta envergonhada se chama Satanás. Ele quer nos envergonhar das coisas erradas que a gente fez. Ele quer ser o dedinho acusador. Não. Eu conto para que seja uma mola propulsora para alguém não errar. O único que tem a intenção de te envergonhar,
de dizer, olha, não conta isso pra ninguém. Isso que tu fez é muito vergonhoso. Não expõe. O único que quer te fazer se sentir envergonhada pela tua própria história de vida se chama Lúcifer. Porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas não. Eu conto, errei mesmo, vacilei e tô contando aqui porque o nome do Senhor é glorificado. Vocês ouviram a minha história. Apesar de toda a teimosia, apesar de tudo que eu fiz que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter seguido a vontade de Deus, mas que naquela hora eu escolhi fazer o desejo do meu coração, ainda assim a graça de Deus recaiu sobre a minha vida. E Ele me deu uma segunda chance. E Ele me disse, bora Bruna, vamos fazer o caminho de volta? Vamos daí, ó, dá o caminho de volta que eu vou te ajudar, mas é lá na frente. Esse caminho que tu tá seguindo não é o que eu tenho pra você. Por mais que tu tenha sido teimosa, por mais que tu tenha sido desobediente, mas tem um caminho de volta que vai te levar pro lugar onde eu projetei pra você estar. E eu fiz o caminho de volta, então, fazer o contorno, gente, fazer a rotatória ali, pegar a rotatória e fazer o trajeto de volta não é vergonhoso. Não é feio. Feio é tu não admitir que errou, né? E ficar ali presa naquele orgulho, naquela soberba. Mas fazer o caminho de volta e dizer, cara, que merda que eu fiz. Por que que eu me submeti a esse lugar? Tem problema nenhum. Problema nenhum. Não é feio. Pode fazer o caminho de volta. Pode assumir que errou e pode dizer, tô aqui para aprender. E a sua cabeçada aí, a sua cabeçada na parede vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Olha, eu já estive aí nesse trajeto, foi um caos. Eu já estive aí nesse lugar que tu tá indo e eu posso te dizer, pela minha experiência, que é melhor tu dar a volta antes. Faz o contorno antes de tu bater, de tu dar essa cabeçada. Faz aí o caminho de volta. Tá tudo certo. Não tem problema não. Faz sentido pra vocês? Faz sentido pra alguém isso? Muito obrigada, minha irmã. Adorou o brinco. Muito obrigada. Faz sentido, gente? Pra alguém isso? É pra abençoar a vida de vocês, tá certo? O diabo, ele traz tempestades em sua vida para intimidar você. Durante uma tempestade, lembre-se que a mente é o campo de batalha, tá? Durante a tempestade, a tua mente vai ser o campo de batalha. Não tome suas decisões baseado em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. O espírito vai te dizer. O espírito vai confirmar. É para ir ou não é? Lembra que o espírito confirmou várias vezes para mim? Bruna, não vai. Bruna, não vai. Aí a sabedoria vai estar na gente de ir ou não. A minha imaturidade, a minha irresponsabilidade me fez ir, mesmo quando meu espírito disse, não vai. Jonas não fez isso, gente? Jonas, na história da Bíblia, Deus deu uma ordem para ele, vai para Nínive. Vai lá pregar em Nínive. O espírito dele estava dizendo, Jonas, não desobedece. Mas o que que Jonas fez? Jonas foge daquilo que o espírito disse. E ele corre para dentro de um barco, de um navio, e dá uma tempestade, e jogam ele no navio, e vem um peixe, bota Jonas dentro da boca do peixe, e ainda ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe, até que ele é cuspido na praia. Ela tem que fazer o caminho de volta. Até que Jonas se dá conta, eita, tem jeito não. Eu tenho que fazer o caminho de volta e eu tenho que fazer aquilo que meu pai me chamou para fazer. Eu fiz a mesma coisa. A mesma coisa que Jonas. Eu caí na boca do peixe, né? Quando dava dando tudo errado na minha esmalteria. Então a gente precisa saber o caminho, fazer o caminho de volta. Faça o caminho de volta sem medo. E eu não sei por que eu tô insistindo em falar isso, mas é pra alguém. Talvez pra alguém que esteja online ou pra alguém que vai assistir a gravação. Ju, Bruna, fiz exames de sangue, hormônios, tireoide. Doutora me passou uma vitamina e ômega 3, comecei a tomar ontem. Hoje deu uma tontura e minha mente acha que são... Não, a vitamina só vai te ajudar, tá, Ju?
Não vai causar tontura. Tu ficou tonta por alguma outra coisa natural. É natural, às vezes, a gente ter uma tonturinha durante o dia, tá? Nem tudo é doença. Mas a vitamina vai te ajudar, vai potencializar, vai te deixar forte. Amém? Gente, foi abençoador para vocês? Que daí nós vamos orar, né? Por essa mente duvidosa. Botar com que essas dúvidas, elas se afastem da gente. E que a gente tenha sabedoria de fazer o caminho de volta. E que a gente tenha sabedoria de conhecer o caráter de Deus, tá? Caráter de Deus, pra gente saber a decisão que precisa tomar. Vamos orar? Paizinho amado, muito obrigada por mais um dia. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu nos dá a chance de fazer o caminho de volta. Obrigada porque o Teu Espírito é perdoador, porque o Teu Espírito nos dá misericórdia, tem misericórdia de nós. Obrigada porque a graça se renova todas as manhãs. As misericórdias se renovam todas as manhãs. E obrigada porque Tu nos dá a chance de andar a segunda milha, Deus. Tu nos dá a chance, Senhor, de perceber, Senhor, os nossos erros e nos abençoar, Pai. Eu agradeço porque Tu colocou um sonho dentro de cada um de nós. Eu te agradeço pela fé que o Senhor deposita em nosso coração. E isso a Tua palavra nos garante, Senhor, como a gente leu aqui em Romanos 12. Eu te agradeço porque Tu coloca uma porção de fé na nossa vida. E eu peço em nome de Jesus que os nossos olhos, Pai, estejam fitos em Você. Os nossos olhos estejam voltados, Senhor, para aquilo que Tu queres para a nossa vida, para a nossa mente. Eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Eu te peço desculpa, Senhor, pelas vezes que eu desobedeci. Eu te peço desculpa, Senhor, pelas vezes em que eu escolhi ser desobediente. Eu te peço desculpa pelas vezes que eu quis fazer do meu jeito, na força do meu próprio braço. Eu te peço perdão, Espírito Santo. E eu quero te dizer que eu quero ter um coração ensinável, Pai, para fazer o caminho de volta, Deus. Em nome de Jesus. Eu quero seguir, Senhor, aquilo que Tu tem para minha vida. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. E eu quero pedir em nome de Jesus para todas as pessoas que estão assistindo essa live agora, Pai, que o Senhor queime no coração delas o sonho e o propósito que o Senhor designou para a vida delas. Aquilo que o Senhor sonhou, Pai, para a vida de cada uma que está aqui. Quando elas ainda estavam lá no ventre da mãe delas, Deus. Tu já tinha sonho, Tu já tinha propósito, Tu já tinha uma história, Pai, escrita, Senhor, para cada uma delas. E eu peço em nome de Jesus que Tu alinhe a vida, Senhor, daquelas que estão fora do Teu propósito e que Tu traga elas para o eixo, para o prumo. Em nome de Jesus. Eu quero repreender todo pensamento de dúvida, todo pensamento descrente, todo pensamento errado, todo pensamento mentiroso que Satanás se levanta, Senhor, para colocar na nossa mente e nos afastar de Ti, da Tua presença. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor, afasta de nós esses pensamentos, Deus. Que a gente tenha sabedoria, Pai, para desfazer as mentiras do diabo através da Bíblia, através da Tua palavra, que ela é forte, ela é eficaz, ela é geradora de vida. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos dá um coração sensível, nos dá ouvidos sensíveis à Tua voz e nos dá um coração reto diante da Tua palavra. Que a gente venha ler mais da Bíblia, que a gente venha conhecer mais o Teu caráter, o Teu coração, os Teus planos, para que a gente possa desfrutar da paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela vem da palavra. Essa paz, ela vem da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nos dá um coração desejoso por Você. A começar de mim, Espírito Santo. A começar de mim. Em nome de Jesus. Abençoa o dia de cada um aqui, Pai. O final de semana, que seja abençoado, próspero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.
Aleluia, amém. Como vocês estão? Amém? Amém, amém, amém. Ó, vamos fazer o seguinte. Hoje à tarde eu vou tentar abrir uma live só para responder dúvidas sobre ansiedade, tá certo? Dúvidas sobre ansiedade. Aí eu ajudo vocês. Tá bom? Kellen, querida, Deus te abençoe. Né? Que esse choro aí é da presença do Espírito Santo de Deus e que ele fale ao seu coração. Né? Que ele fale com você. Que ele tá aqui comigo, ele tá aí com vocês. Né? Essa mente duvidosa, essa mente descrente, ela tem que acabar em nome de Jesus. A começar por mim, em nome de Jesus. A gente tá aqui para aprender junto, galera. Para aprender junto. Deixa eu dizer qual o tema da nossa live segunda-feira. Segunda-feira, eita, é forte, hein? Segunda-feira, a nossa live vai ser sobre uma mente aprisionada. É aquela mente que tá aprisionada no medo. É a mente que tá cativa. É aquela mente que não consegue sair daquele pensamento repetitivo, mentiroso, que causa medo. Então, ao nome, mente aprisionada. Segunda-feira, às 10 horas da manhã. Mente presa. Parece que não tem saída desse lugar. Então, eu quero ajudar vocês aí com essa mente aprisionada. Certo? Eu digo pra vocês o horário da live, porque eu vou na minha médica agora de tarde, eu vou na ginecologista, mostrar os resultados dos meus exames também, né? Os check-ups do ano, né? Que eu fiz tudinho. E aí eu vou levar os resultados pra ela. Então, quando eu estiver voltando da médica, eu aviso vocês, tá? Talvez ali pelas 4 horas da tarde. Ou se tiver muita gente lá esperando, eu faço até lá no consultório mesmo, na recepção. Aí eu vou conversando com vocês, tá bom? Deus abençoe. Ó, o VPN tá no ar para quem precisa, tá, gente? O Vencendo os Pensamentos Negativos, um curso pequenininho, diretivo, rápido, tá aberto. Quem tiver interesse é só entrar no Bruna Gallert ali no meu link. O livro tá à venda, meu livro Paz ao Entardecer, o VPN, tá? Quem tiver interesse aí, quem precisar de ajuda, estou à disposição, tá bom? Amém, Ayla. Vamos orar pelos nossos exames. Em nome de Jesus vai estar tudo bem. Em nome de Jesus, saúde, ok, para honra e glória do nome do Senhor. Para todos nós, tá? Beijo, meus amores. Fui.